Língua Portuguesa, Gramática, Livro D, Lição 6, Aula 2. Olá! Professor, na aula passada, a gente falou que ia tentar descobrir por que o jacaré de papo amarelo tem esse nome, mas a gente não descobriu. Bem lembrado, Beto. Mas eu fiz uma pesquisa e descobri por que ele tem esse nome. Eu li que na época do acasalamento, o jacaré fica com um papo amarelado. Por isso, ele tem esse nome. Ah, mas o que é acasalamento? Acasalamento é quando a fêmea e o macho do jacaré se juntam para ter filhos. Como chama a fêmea do jacaré? É jacaroa? Boa pergunta, Alfa. Será que você pode esperar só mais um pouquinho? Vamos falar sobre isso na aula de hoje. Sim, o jacaré de papo amarelo vai continuar conosco hoje. Esperem só um pouquinho que ele já volta. Antes, vamos corrigir o dever de casa. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer os exercícios 10, 12 e 13. Vamos começar pelo 10. O exercício mostra 4 frases. Cada uma delas tem uma palavra em destaque. Cauda com U e cauda com L. Abril com U e abril com L. Qual o significado de cada palavra destacada? Vamos ver primeiro cauda. Já comeu cauda de jacaré? Cauda com U é o rabo do jacaré. Adoro doce com calda de morango. Calda com L é o líquido doce que acompanha a sobremesa. Agora vamos ver as outras frases. O jacaré abriu um bocão. Abriu com U é a conjugação do verbo. Nasci no dia 27 de abril. Abril com L é o mês, como janeiro, fevereiro, março. Quem aqui consultou o dicionário para descobrir se as palavras são escritas com U ou com L? Eu só procurei cauda com U e cauda com L no dicionário. As outras eu não procurei, porque eu sabia que o verbo abriu é com U. Isso mesmo! Nós aprendemos isso na aula passada. Vamos relembrar? Verbos da terceira pessoa do singular no pretérito perfeito terminam com U. Exemplos: ele, ela, saiu. Ele, ela, olhou. O jacaré abriu um bocão. Agora é a vez do exercício 12. O exercício traz 3 pares de palavras. Cada par tem o mesmo som, mas as palavras são escritas de maneira diferente. Como abriu com L e abriu com U. Mas agora o som é de S. Cinto com S e cinto com C. Sem com S e sem com C. Cento com S e cento com C. Vocês tinham que descobrir o significado de cada palavra e escrever uma frase com cada uma delas. Alfa, mostre para a turma como você fez. Sinto com S é do verbo sentir. Eu sinto muito que você perdeu seu estojo de lápis. Sinto com C é a faixa de couro para segurar a calça. Vou colocar um cinto porque minha calça está larga. Sem com S é uma preposição que indica ausência. Eu vou à escola sem minha mãe. Sem com C é um número. O livro tem mais de 100 exercícios. Sento com S é do verbo sentar. Eu sento no banco do ônibus. Sento com C quer dizer sem também. O livro tem 103 páginas. Muito bem. Para terminar, vamos corrigir o exercício 13.
Ele também é sobre as palavras que têm o mesmo som, mas são escritas com letras diferentes. Vejam ali, o par de palavras escrito em azul dentro de cada parênteses. Abriu com L e abriu com U. Encontrou com L e encontrou com U. E assim por diante. Beto, agora é sua vez. Mostre para a turma como você fez. Numa tarde de abril com L, Jair encontrou com U um cachorro sem com S dono. O bichinho abanou a cauda com U, o menino abriu com U um sorriso. Sinto com S que ele precisa de um lar, pensou. Mas se eu aparecer com ele lá em casa, mamãe vai ficar no mal com o humor só. Agora vamos ver frase a frase o que o Beto fez. Beto, por que o certo é abriu com L, encontrou com U e sem com S? Abriu com L porque é o mês, não é o verbo. Encontrou é o verbo encontrar no passado, então é com U. E sem com S, se fosse com C, seria o número 100. Muito bem. Vamos para a próxima frase. E desta vez, por que cauda com U, abriu com U e cinto com S é que estão certos? Cauda com U porque é o rabo do bichinho e não o que vai no doce. Abriu com U porque é o passado do verbo, não é o mês do ano. E cinto com S porque é o verbo também, não o que segura a calça. Perfeito! Agora a última frase. O Beto disse que o certo é mal com U e não com L. Por quê? Eu fiquei na dúvida, mas aí eu troquei a palavra por bom e por bem. Aí eu descobri que o certo é mal com U. Boa estratégia, Beto. Vamos ver como ele fez isso. A dúvida era se o correto é usar mal com L ou com U no trecho. Mamãe vai ficar num mal com U, humor só. Aí ele escreveu a frase duas vezes. Na primeira, ele trocou o advérbio mal com L pelo seu antônimo, bem. Mamãe vai ficar num mau humor só. Mal e bem. Mamãe vai ficar num bem humor só. Mal e bom. Mamãe vai ficar num bom humor só. Mamãe vai ficar num bem humor só. Bem humor é um pouco estranho, não é? Vamos ver o que aconteceu na segunda linha. Na segunda, o Beto trocou o adjetivo mal pelo seu antônimo, bom. Mamãe vai ficar num bom humor só. Ah, agora sim. Então o correto é bom ou mau humor, mal com U. Deu trabalho, não é? Deu, mas aos poucos vocês vão fazendo isso mais e mais rápido. Agora vamos descobrir como se chama a fêmea do jacaré. O gato, a gata. O galo, a galinha. O leão, a leoa. Vários animais têm uma palavra para indicar o macho e outra palavra para indicar a fêmea. E com o jacaré? A fêmea se chama jacaroa? Jacarina? A jacaré? Não é nada disso. O correto é jacaré macho e jacaré fêmea. Só existe o substantivo jacaré e ele é usado tanto para indicar o macho como a fêmea. O jacaré macho foi com o jacaré fêmea. Como só há substantivo e ele é masculino, o jacaré, para nos referirmos à fêmea, é preciso dizer o jacaré fêmea. O artigo sempre combina com o substantivo. Vejam as setas. O sempre combina com jacaré. E o jacaré não está sozinho nesta.
Vejam, a cobra macho foi com a cobra fêmea. Só há um substantivo para a cobra também, a cobra, no feminino. Por isso dizemos a cobra macho e a cobra fêmea. O artigo sempre combina com o nome. Vejam as setas novamente. A sempre combina com cobra. O jacaré e a cobra não estão sós. A mesma coisa acontece com vários outros animais. Acontece com o crocodilo? Aposto que sim. Ele parece primo do jacaré. E com a baleia? Vamos ver um quadro do livro que mostra os animais que são iguais a jacaré e a cobra. Ou seja, animais que têm uma só palavra para o macho e a fêmea. Águia, baleia, besouro, crocodilo, onça, polvo, pulga, rã, rouxinol, tatu. Agora vamos fazer frases com essas palavras. Mas tem que ser uma frase com o macho e a fêmea. Assim: a águia fêmea voa tão alto quanto a águia macho. A águia fêmea, a águia macho. Por que não escrevemos o águia macho? Porque o artigo combina com o substantivo e o substantivo águia é feminino, a águia. É isso mesmo. Beto, faça uma frase com baleia. A baleia macho e a baleia fêmea nadam juntas. A baleia macho, a baleia fêmea. Juntas. Correto. Agora o Alfa vai fazer uma frase usando crocodilos. Eu vi um crocodilo macho e um crocodilo fêmea na floresta. Um crocodilo macho, um crocodilo fêmea. O artigo indefinido combina com crocodilo, que é um substantivo masculino. E se fosse feminino? Aí usaríamos o artigo uma. Quando começamos a falar dos casais de animais, falamos de alguns bichos. Há muitos outros, é claro. Deem uma olhada nestes que estão no nosso livro. Vamos acrescentá-los no quadro. O boi e a vaca, o bode e a cabra. Nesses últimos, as palavras para o macho e para a fêmea são bem diferentes, não é? Vamos ver isso de perto. O gato e a gata, o leão e a leoa. Como fazemos para formar o feminino nessas palavras? Muda o finalzinho. Na primeira linha, troca o O pelo A. Na segunda, inverte as letras. Isso mesmo. E nas outras palavras, o que tem de diferente? Boi e vaca, bode e cabra. Uma não tem nada a ver com a outra. As palavras para indicar o macho e a fêmea são bem diferentes. Será que vocês sabem os nomes da fêmea e do macho de vários animais? Quero só ver. Olhem para o quadro com os nomes dos animais que está no exercício 15. Eu vou fazer a primeira frase. O cavalo e a égua correm o dia todo. O cavalo é o masculino, a égua é o feminino. Quem sabe fazer outra? Alfa, faça uma frase com o macaco. O macaco e a macaca comem banana. Correto. Beto, agora é sua vez. Faça uma frase com cachorro. O cachorro e a cachorra têm um filhote. Quero fazer mais. Eu sei o nome de todos. Calma, Beto. Guarde a energia para o dever de casa. Vocês terão bastante trabalho por lá. Mas primeiro, vamos ver como os bichos ficam nas frases. Falamos muita coisa do jacaré de papo amarelo, não é? Sim. Falamos tanto que às vezes eu até me confundo um pouco com tanta informação. É só reler o texto do livro. Você tem toda a razão, Alfa. Na dúvida, é só reler o texto do livro. No exercício 21, há 2 trechos do texto sobre o jacaré que podem causar dúvida. Então vamos ler e reler.
Vamos ver o primeiro trecho. 1. Apesar de o chamarem de covarde, ele pode morder. O chamarem de covarde. Quem é chamado de covarde no texto do livro? É o jacaré de papo amarelo. É que o jacaré não aparece nesse trecho, mas ele aparece grandão na página e o texto todo fala dele. E é ele que pode morder também. Então, o e ele se referem a jacaré. Ou melhor, o e ele substituem jacaré na frase. Não é isso? É como se escrevêssemos: apesar de chamarem o jacaré de papo amarelo de covarde, o jacaré de papo amarelo pode morder. Então é isso. O e ele substituem jacaré de papo amarelo na frase. O jacaré de papo amarelo, ele, jacaré de papo amarelo. O e ele. Como chamamos essas palavras da frase que substituem os substantivos? São os pronomes. Pronomes substituem ou acompanham os substantivos nas frases. Vamos escrever isso para não esquecer? Pronomes substituem ou acompanham os substantivos nas frases. Nós já vamos falar mais sobre os pronomes. Antes, vamos olhar a segunda frase, que pode causar confusão. 2. Geralmente deixam-no um dia ou dois na banheira do apartamento e depois não sabem o que fazer com ele. Deixam-no um dia ou dois na banheira. Quem é deixado na banheira? É o jacaré de novo. Está claro no texto do livro. E depois não sabem o que fazer com ele. O jacaré também. Então, no e ele também substituem jacaré de papo amarelo nesse outro trecho do texto. É sempre o jacaré. Agora vamos ver as duas frases juntas. A palavra substituída na frase é sempre a mesma. Mas então, por que usamos pronomes diferentes no lugar de jacaré de papo amarelo? Por que às vezes usamos o e outras vezes ele ou ainda no? Agora é hora de chamar a ajuda de uma grande aliada, a gramática na palma da mão. Abram a gramática na página 6, lá no final do livro. Aí está. Há 3 grandes quadros nessa página. Prestem atenção ao quadro chamado Substituto. É o quadro que fica na parte de baixo da página. Por que substituto? Porque os pronomes substituem o substantivo. Agora vamos olhar para um quadrinho que está dentro do quadro substituto, lá no final. É o quadrinho chamado Pronomes Pessoais. Aí está. Aí estão os pronomes que aparecem no texto sobre o jacaré de papo amarelo. Puxa, mas tem tanto pronome aí. Fique tranquilo, Alfa. Nós vamos aprender a usar essa tabelinha de pronomes pessoais. O mais importante é ficar atento a 2 informações do quadro. Primeiro, a função do pronome na frase. Ela mostra que papel o pronome pode ter na frase, sujeito ou predicativo. Os pronomes que assumem a função de sujeito ou predicativo são os chamados pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele, elas. Os pronomes também podem ter a função de objeto direto. Me, te, o e a, nos, vos e os e as. Esses são chamados pronomes do caso oblíquo. E por fim, os pronomes também têm função de objeto indireto. Mim, ti, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Eles também são pronomes do caso oblíquo. A segunda coisa importante para olhar no quadro é a pessoa do verbo. Primeira pessoa,
segunda pessoa ou terceira pessoa. Muito bem, agora só precisamos de um pouco de prática. E vocês vão usar o quadro de pronomes pessoais muito bem. Querem ver? Vamos reler a primeira frase do jacaré. Apesar de o chamarem de covarde, ele pode morder. Os pronomes da frase são o e ele. Nós marcamos esses mesmos pronomes no quadro de pronomes pessoais. E o que descobrimos? Quem sabe? O pronome ele está num lugar bem diferente do pronome o. O pronome o está na coluna de objeto direto. Então, no trecho, apesar de o chamarem de covarde, o tem a função de objeto direto. O que é objeto direto mesmo? É um complemento que se liga ao verbo sem preposição. E o pronome ele? O pronome ele está na coluna de sujeito ou predicativo. Ou seja, ele pode ser sujeito ou predicativo nas frases. No trecho, ele pode morder, ele é o sujeito da ação. Então vamos voltar para a nossa pergunta, para o mistério dessa parte da aula. Por que usamos pronomes diferentes, o e ele, para substituir a mesma palavra na frase, que é jacaré de papo amarelo? Por quê? Agora ficou claro para mim, porque cada pronome tem uma função diferente na frase. Bingo! É isso mesmo, Alfa. Como já descobrimos, o é objeto direto, é complemento do verbo chamarem. E ele é sujeito. Está muito bom, avançamos muito. Será que acontece a mesma coisa com a outra frase sobre o jacaré? Vamos rever a frase e trazer de volta nosso quadro de pronomes pessoais da gramática na palma da mão. Geralmente deixam-no um dia ou dois na banheira do apartamento e depois não sabem o que fazer com ele. Na frase, marcamos em amarelo os pronomes o e ele. E marcamos os mesmos pronomes no quadro. Em deixam-no, o pronome é o, mas colocamos o N antes do no, para o som ficar mais claro. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, o é o pronome. E qual é a função dele na frase? O que diz o quadro? O é objeto direto novamente. É um complemento que se liga ao verbo deixam sem preposição. E ele? Desta vez, ele não é sujeito da frase. Ele é objeto indireto. Objeto indireto é um complemento do verbo que aparece depois de uma preposição. Em fazer com ele, fazer é o verbo, com é preposição e ele é o complemento do verbo. Acho que descobrimos de novo por que a frase usa pronomes diferentes, não é? É a mesma coisa, cada pronome tem uma função diferente. É isso mesmo, Beto. O é objeto direto, ele é objeto indireto. Acho que depois dessa não troco mais um pelo outro. Resumo da aula. Hoje aprendemos mais coisas sobre os bichos e sobre as palavras e as frases. O que foi mesmo? Incorreto. Feminino de substantivos que nomeiam animais. Há formas diferentes de escrever esses nomes, com palavras bem parecidas, como gato e gata, com palavras bem diferentes, como vaca e boi. Com os complementos macho e fêmea, como em jacaré macho e jacaré fêmea. Nesse caso, o artigo sempre combina com o gênero do substantivo. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. É assim que se escreve. Pronomes pessoais.
Os pronomes substituem ou acompanham o substantivo nas frases. Os pronomes pessoais assumem funções diferentes na frase: sujeito ou predicativo, objeto direto ou indireto. Os pronomes que assumem papel de sujeito ou predicativo na frase são os do caso reto: eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes que assumem papel de objeto direto são do caso oblíquo: me, te, o e a, nos, vos e os e as. Os pronomes que assumem papel de objeto indireto também são do caso oblíquo: mim, ti, ele e ela, nós, vós e eles e elas. Dever de casa. O dever de casa de hoje tem 3 exercícios. Vocês devem terminar os exercícios 14 e 15 que começamos a fazer na aula e fazer inteiramente o 22. Até a próxima aula!